Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Você assina a compra numa sexta-feira, contrata a mudança para segunda, e na segunda-feira descobre que ainda existe um contrato de arrendamento válido dentro da casa. O imóvel é seu, mas você pode não ter a posse quando imaginava. É essa diferença que vamos desmontar hoje. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, você vai descobrir o que quase ninguém explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, fique desse lado. Inês, vamos começar pela pergunta que muita gente faria. Se eu compro a casa, o contrato do inquilino desaparece? Não se deve partir dessa suposição. A venda do imóvel não transforma automaticamente um arrendamento válido numa ocupação sem direitos. Dependendo do contrato e da situação concreta, o comprador pode assumir responsabilidades e encontrar limites para obter a posse livre. Por isso, eu separaria 3 coisas: a propriedade, o contrato e a posse efetiva. Então a pergunta não é apenas quanto custa esta casa? É também quando posso ocupar a casa e o que estou a assumir com o arrendamento. Exatamente. Quem pretende morar no imóvel precisa de saber se o recebe livre de pessoas e bens e em que data. Quem pretende investir precisa de saber se está a comprar um arrendamento que continuará ativo com determinada renda, caução, obrigações e histórico. São decisões diferentes. O mesmo preço pode parecer atrativo numa situação e inadequado noutra. Vamos abrir essa pasta de documentos. O que deve ser pedido antes de fazer uma proposta ou entregar qualquer sinal? Começaria pela cópia integral do contrato de arrendamento, incluindo anexos e aditivos. Depois, pediria os recibos ou o histórico de pagamentos, o valor atual da renda, as datas de atualização e a informação sobre a caução. Também é importante confirmar quem assinou o contrato, se houve mudança de inquilino, se existem fiadores e se algum acordo posterior alterou as condições originais. E a caução? Muita gente lembra do contrato e dos recibos, mas esquece esse valor. É um ótimo exemplo de por que os recibos sozinhos não bastam. É preciso esclarecer quanto foi entregue, quem mantém esse valor, como será tratado na venda e se existe alguma discussão sobre danos ou compensações. O comprador não deve descobrir essa informação depois da escritura. Ela precisa ser identificada e documentada antes, com revisão profissional quando necessário. Vamos colocar isso num caso. Imagine o Rui. Ele precisa sair do apartamento onde mora em 30 dias. Visita uma casa e ouve: o inquilino está quase a sair. Parece que tudo encaixa. Ele faz as contas, avança e marca a mudança. Só que, quando pede os documentos, aparece um contrato ainda em vigor por mais 8 meses, com possibilidade de renovação. Não há uma data formal de entrega, e a frase "está quase a sair" nunca foi transformada num compromisso verificável. O Rui avaliou o preço como se estivesse a comprar uma casa livre, mas pode estar a comprar uma casa arrendada. Ou seja, ele pode ter financiamento aprovado, mudança contratada e prestações para pagar, mas continua sem poder morar na casa. Sim, e há outro lado. O inquilino também tem direitos e não deve ser tratado como um obstáculo que desaparece porque o imóvel foi vendido. O comprador precisa de respeitar a situação existente e confirmar, com orientação adequada, quais são os efeitos do contrato, das notificações e de qualquer acordo de saída.
Se o ouvinte tiver agora numa visita, que perguntas deve fazer ao vendedor ou ao mediador? Perguntas curtas, sem deixar espaço para respostas vagas. Pode perguntar: o contrato está ativo? Qual é a data prevista para o fim ou para a renovação? Existem aditivos? As rendas estão pagas? Há caução? Existem dívidas, obras, danos ou notificações pendentes? O inquilino foi informado sobre a venda? Existe algum acordo de saída? E, principalmente, qual é a data exata para a entrega livre do imóvel? E se a resposta for: não se preocupe, ele vai sair antes da escritura. Eu pediria uma pausa. Tranquilidade não é uma data, não é um documento e não é uma garantia. A promessa pode ter sido feita de boa fé, mas o comprador deve pedir prova, confirmar quem assume cada obrigação e definir o que acontece se a entrega não ocorrer como combinado. Tudo isso precisa de ser analisado e colocado no instrumento contratual adequado. Então, antes de avançar, a pessoa deve guardar o contrato completo, os aditivos, os comprovativos de pagamento, a informação sobre a caução e as comunicações relevantes, e deve fazer constar por escrito a data e as condições da posse. Isso. E também precisa de esclarecer valores pendentes, rendas, despesas, reparações ou encargos que possam gerar discussão. Se a compra depende de receber a casa livre, essa condição não pode ficar escondida numa conversa de corredor. Deve ser identificada, revista por um profissional habilitado e refletida de forma adequada nos documentos da operação. Há sinais que justificam parar antes de entregar dinheiro: pressa, resistência em mostrar o contrato, ausência de recibos, respostas diferentes entre vendedor e mediador ou a insistência de que tudo se resolve verbalmente. Nenhum desses sinais prova, sozinho, que existe um problema, mas todos justificam perguntas adicionais. Quando alguém não consegue explicar o prazo, a renda, a caução ou a data de entrega, o comprador não deve compensar essa falta de informação com confiança. Deve parar e verificar. Vamos deixar uma regra simples para quem está a decidir agora. Primeiro, peça os documentos. Depois, confronte o que foi dito com o contrato, os pagamentos e as comunicações. Por fim, registre por escrito quando receberá a posse e quem responde por cada pendência. E não confunda paredes com disponibilidade. Comprar um imóvel arrendado pode ser uma boa decisão, mas só quando o comprador sabe exatamente o que está a comprar. Uma casa livre, uma casa com contrato em vigor ou uma situação que ainda precisa de ser esclarecida. Se houver dúvidas relevantes, procure aconselhamento profissional antes de assinar ou entregar valores. Menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Inscreva-se no podcast, peça o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, disponível na Hotmart. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.